Vamos descobrir a verdade sobre a misteriosa Bíblia do Diabo. O Codex Gigas, conhecido como a Bíblia do Diabo, é um dos maiores e mais fascinantes manuscritos medievais já encontrados. Originário da República Tcheca, este incrível livro tem quase 1 metro de comprimento e pesa impressionantes 75 quilos. As origens de sua criação estão envoltas em lendas. Algumas histórias sugerem que foi escrito por um único monge em uma única noite, supostamente com a ajuda do diabo, o que explica seu apelido sombrio. Este tomo não só contém a Bíblia completa, mas também abriga vários documentos históricos, textos médicos e uma impressionante ilustração em página inteira do próprio diabo. Essa mistura eclética de temas torna o Codex um artefato verdadeiramente notável da Idade Média. Acadêmicos continuam a explorar seus mistérios, questionando o propósito por trás de tal empreendimento imenso e as mensagens que ele pode conter. Apesar de ter enfrentado incêndios, guerras e inúmeros desafios, o Codex Gigas permanece um poderoso símbolo da engenhosidade humana e do fascínio duradouro do passado. Que segredos ele ainda pode revelar? Você já pensou na origem surpreendente da doença de Lyme? Essa infecção bacteriana é transmitida principalmente por carrapatos e recebeu esse nome da cidade de Lyme, em Connecticut, onde foi descoberta pela primeira vez na década de 1970. Imagine que você está caminhando na floresta e, sem perceber, encontra esses pequenos parasitas. É assim que muitas pessoas se infectam. A doença de Lyme geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe, como febre e fadiga, mas a erupção cutânea característica em forma de alvo é o que frequentemente causa preocupação. Se tratada nas fases iniciais com antibióticos, a maioria dos pacientes se recupera completamente. No entanto, se não for tratada, a infecção pode levar a complicações sérias, afetando articulações, coração e até o sistema nervoso. Informar-se sobre a doença de Lyme é extremamente importante, especialmente para aqueles que gostam de caminhadas e atividades ao ar livre. Conhecer estratégias de prevenção contra carrapatos pode reduzir significativamente suas chances de infecção. Portanto, da próxima vez que você sair, fique atento. Você está tomando as precauções necessárias? Você já se perguntou por que o custo muda na entrega? Esta caixa inteligente e inovadora para pacotes transforma a forma como recebemos encomendas. O custo se destaca por sua capacidade de reconhecer automaticamente os códigos de rastreamento, permitindo que os entregadores deixem as encomendas sem precisar encontrar o destinatário em casa. Ao fazer a entrega, uma notificação é enviada diretamente para os smartphones dos proprietários, mantendo-os sempre informados. O mais interessante é que o custo permite que os usuários gerem códigos QR, dando acesso a amigos ou familiares que podem retirar as encomendas por eles. Essa função é especialmente útil para lares ocupados e para quem faz compras online com frequência. Com o crescimento do comércio eletrônico, ter um jeito confiável e seguro de gerenciar entregas é mais importante do que nunca. O custo não só simplifica o processo de entrega, mas também aumenta a segurança, garantindo que seus pacotes estejam protegidos, mesmo quando você não está por perto. Será que este é o futuro da entrega de pacotes? Por que o Atlas Clank impressiona a todos? O Atlas Clank, exibido com orgulho na Biblioteca Britânica em Londres, é o maior livro do mundo. Imagine um volume com impressionantes 1,75 metros de altura e 1,9 metros de largura, pesando 150 quilos. Criado no século XVII, este enorme atlas apresenta mapas detalhados que eram essenciais para a navegação na época. Não é apenas um livro, é uma peça significativa da história, encadernada em couro e repleta de um incrível conhecimento geográfico de todo o mundo. Cada página representa a arte da cartografia, em um tempo em que os mapas eram desenhados à mão, mostrando as habilidades de talentosos artistas e navegadores. Ao ficar diante desta obra colossal, você não pode deixar de pensar em como as pessoas viam o mundo há séculos. Apenas imaginar folheando suas enormes páginas oferece um vislumbre único de um passado em que a exploração definia nossa compreensão do planeta. O Atlas Clank nos convida a refletir sobre como a geografia moldou a história e continua a influenciar nosso mundo hoje. Na caverna de Deer, todas as noites, milhares de morcegos sobem ao céu, criando um espetáculo incrível conhecido como o Dança dos Morcegos. Quando o sol se põe, essas pequenas criaturas se elevam graciosamente, atraindo amantes da natureza e curiosos. Os morcegos deixam seus abrigos para caçar insetos, e seus voos sincronizados não apenas encantam, mas também desempenham um papel importante nos ecossistemas.
Ao consumir uma grande quantidade de pragas, os morcegos ajudam a manter o equilíbrio da natureza. Se você tiver a sorte de estar por perto ao pôr do sol, essa cena pode parecer quase mágica, enquanto o céu escurece e os morcegos dançam em formações coreografadas. Portanto, se algum dia você estiver na Malásia, não perca a chance de ver essa maravilha natural com seus próprios olhos. Pode haver maneira mais emocionante de observar a vida selvagem em ação. Você sabia que os terrenos laranja no Monopoly são os mais populares? Estatísticas mostram que as ruas St. James, Tennessee Avenue e New York Avenue são os lugares onde muitos jogadores caem após saírem da prisão. Isso acontece porque, ao jogar 2 dados, certos resultados são mais comuns, e a soma 6 ou 8 é a mais frequente. Quando os jogadores saem da prisão, eles jogam os dados e movem suas peças de acordo com o resultado. Como os terrenos laranja estão apenas a algumas casas da prisão, não é surpresa que eles sejam as primeiras paradas após a saída do jogador. Se você cair nesses terrenos, pode enfrentar aluguéis altos, especialmente se seus amigos construíram casas ou hotéis lá. Essa pequena reviravolta torna o jogo mais emocionante, já que os jogadores precisam pensar não apenas na compra dos terrenos, mas também nas suas decisões arriscadas na prisão. Você consegue imaginar que a Apple começou uma revolução nos PCs? Essa inovação marcou o início da era dos computadores pessoais, mudando a forma como interagimos com a tecnologia. No final da década de 1970, a Apple lançou seu primeiro computador pessoal, o Apple I, tornando os computadores mais acessíveis para as pessoas comuns. Essa mudança não apenas abriu caminho para os computadores domésticos, mas também inspirou inúmeras inovações tecnológicas. Avançando para 2007, a Apple novamente transformou a comunicação global com o lançamento do iPhone. Esse gadget elegante revolucionou não apenas os telefones, mas também a maneira como nos comunicamos e acessamos informações. Hoje, o iPhone é mais do que um simples telefone. É um computador de bolso que nos permite enviar mensagens, navegar na internet e até nos orientar nas cidades. As consequências dessas inovações são sentidas em todos os lugares, mudando nossas vidas e o mundo ao nosso redor, o que o futuro da tecnologia nos reserva. Vamos desvendar a verdade sobre a reprodução dos répteis. Você sabia que a maioria dos répteis coloca ovos? É surpreendente, mas o tempo de incubação desses ovos pode variar de algumas semanas a vários meses. Isso depende das condições do ambiente, como temperatura e umidade. Por exemplo, os ovos da tartaruga marinha verde podem levar até 60 dias para eclodir, enquanto algumas cobras podem levar 3 meses ou mais. Esses répteis se adaptaram ao seu ambiente para garantir as melhores chances para a prole. Durante a incubação, a temperatura é crucial para determinar o sexo dos filhotes, e em algumas espécies, os machos surgem em temperaturas mais baixas, enquanto as fêmeas aparecem em temperaturas mais altas. A natureza não é cheia de surpresas? E se eu te dissesse que os zumbis têm um significado mais profundo? A palavra zumbi provavelmente vem do termo congolês nzambi, que significa o espírito de uma pessoa falecida. Essa origem intrigante mostra como o conceito evoluiu em diferentes culturas. Em muitos filmes e programas de TV ocidentais, imaginamos zumbis como monstros sem mente, famintos por cérebros e determinados a destruir. No entanto, na cultura haitiana, a interpretação de um zumbi é bem diferente. Aqui, um zumbi muitas vezes representa alguém que é socialmente excluído, indicando exclusão em vez de fome sem sentido. Essa perspectiva única está enraizada na rica história do vodou haitiano, onde o folclore sugere que certas pessoas podem ser trazidas de volta não como elas mesmas, mas como seres sob o controle de outro, representando temas de perda de identidade e liberdade. Da próxima vez que você ouvir a palavra zumbi, pense nesse profundo significado cultural. O termo encapsula medos de perda e impotência, enquanto nos lembra das maneiras complexas como a linguagem reflete nossa compreensão da vida e da morte. Acredite ou não, headbanging queima calorias. Você pode pensar que a única maneira de queimar calorias é com exercícios intensos, mas pesquisas surpreendentes mostram que 1 hora de headbanging pode queimar cerca de 150 calorias. Embora não recomendemos essa forma de treino, afinal, não é seguro. É interessante pensar em como diferentes atividades afetam nosso corpo. Basicamente, qualquer movimento pode ajudar a queimar calorias, mas esse exemplo extremo destaca como nossos corpos reagem ao estresse e à carga.
O headbanging envolve os músculos do pescoço e da parte superior do corpo, resultando em gasto de energia, mesmo que de uma maneira incomum. Então, embora seja mais seguro correr ou andar de bicicleta para atingir suas metas de fitness, é difícil não se surpreender com esse fato curioso. Na próxima vez que você ouvir uma música animada, pense 2 vezes antes de começar a headbang. 150 calorias podem não valer a dor de cabeça. Isso pode te surpreender. Animais de estimação podem participar do seu casamento. Em alguns estados dos Estados Unidos, essa realidade encantadora está mudando a forma como os casais celebram seu amor. Imagine seu amigo peludo, seja um cachorro leal ou um gato curioso, ao seu lado durante os votos. Algumas regiões tornaram legal a assinatura de licenças de casamento por pets, embora com uma patinha em vez de uma assinatura tradicional. Esse costume adorável reconhece os animais como membros importantes da família, permitindo que eles façam parte de um dos momentos marcantes da vida. Muitos casais estão abraçando essa tendência, incorporando seus pets nas cerimônias de casamento com arranjos únicos. Desde gravatinhas personalizadas até colares florais, os pets se vestem para impressionar, assim como seus humanos. Os planejadores de casamento estão até sugerindo maneiras criativas de incluir os animais, como organizar um momento pet especial durante a cerimônia. O resultado? Uma atmosfera acolhedora, cheia de amor e risadas, onde seu pet pode até roubar a cena. Além disso, esses momentos criam memórias incríveis, como uma foto do seu cachorro colocando a patinha em uma tela personalizada. Portanto, ao planejar o seu grande dia, considere incluir seus amados pets. Eles podem ser o destaque do seu casamento. Você já pensou na trajetória criativa de R.L. Stine? Aos 81 anos, R.L. Stine, o brilhante autor da famosa série Goosebumps, continua a escrever novas histórias que encantam jovens leitores há décadas. Este escritor icônico é conhecido por sua habilidade de misturar humor e terror, transformando cada página em uma aventura emocionante para crianças e adultos. Surpreendentemente, Stine não pretende parar. Em agosto de 2025, ele planeja lançar um novo livro da sua série favorita. Desde o lançamento do primeiro livro, Goosebumps, em 1992, milhões de cópias foram vendidas, alegrando crianças em todo o mundo. A habilidade única de Stine de tocar nos medos e na imaginação de seus leitores mantém a série viva e relevante. Quais surpresas emocionantes ele preparou para os fãs no próximo livro? Você sabia que Hedwig, a coruja favorita de Harry, tem o nome de 2 santas incríveis? Santa Hedwig da Silésia, conhecida por sua bondade, dedicou sua vida a ajudar os pobres e doentes, enquanto Santa Hedwig da Polônia foi rainha até 1399, mostrando liderança e força. Na série Harry Potter, Hedwig simboliza mais do que um animal de estimação. Sua morte é um momento crucial para Harry. Esse evento trágico representa a perda da inocência dele, quando ele passa de uma infância despreocupada para a vida adulta, enfrentando realidades duras e lutando contra o mal. A conexão entre Harry e Hedwig é especial, e sua perda faz com que ele cresça de maneiras que nunca imaginou. Portanto, da próxima vez que você pensar em Hedwig, lembre-se de seus nomes e do significado mais profundo de seu destino na série. Você sabia que as carteiras tinham a imagem da primeira-dama? Em uma época criativa única na América, as regras de expressão cultural eram bastante livres, permitindo a mistura de ideias e designs. Esse período não apenas celebrava a liberdade artística, mas também via figuras influentes como a primeira-dama, impactando objetos do dia a dia. Sua imagem nas carteiras se tornou um símbolo de parceria e forte identidade em um país que explorava seu diverso patrimônio cultural. Essas carteiras não eram apenas acessórios de moda, refletiam uma sociedade em evolução que buscava mostrar seus valores e ambições. Essa colaboração criativa ressoava com os cidadãos, refletindo tanto a admiração pela primeira-dama quanto inovações no design. Imagine carregar um pedaço da história no seu bolso. Ao relembrar aqueles dias, quais aspectos dessa liberdade criativa você acha que ainda vemos hoje? E se eu disser que seus ossos do ouvido são antigos? No ouvido humano existem 3 pequenos ossos conhecidos como martelo, bigorna e estribo, que desempenham um papel importante na audição. Surpreendentemente, esses ossos são modificações dos ossos da mandíbula de peixes antigos. Essa incrível reviravolta evolutiva mostra como nossa anatomia está ligada aos nossos distantes ancestrais aquáticos.
Milhões de anos atrás, peixes primitivos desenvolveram uma estrutura que os ajudava a ouvir melhor debaixo d'água. Quando essas criaturas foram para a Terra, seus ossos da mandíbula gradualmente se transformaram nos pequenos alavancas que usamos para ouvir hoje. O martelo se conecta ao tímpano, enquanto a bigorna e o estribo amplificam as vibrações sonoras antes de chegarem ao ouvido interno. Essa notável adaptação mostra como toda a vida na Terra está interconectada, destacando o longo caminho que percorremos de peixes a humanos. Não é incrível pensar que nossa capacidade de ouvir está relacionada a seres que nadavam nos oceanos antigos? Por que Daniel Craig se tornou um Stormtrooper em Star Wars? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Daniel Craig, conhecido por seu papel como James Bond, fez uma participação secreta no filme Star Wars: O Despertar da Força. Sua aparição como Stormtrooper é uma referência que muitos fãs podem não perceber. Você pode estar se perguntando como uma estrela tão grande foi parar em uma galáxia muito, muito distante. A participação de Craig faz parte de uma divertida tradição da franquia Star Wars, onde os criadores costumam incluir participações rápidas e inesperadas de atores famosos. Quando você assiste a essa cena, o personagem de Craig captura Rey, interpretada por Daisy Ridley, mas não espere ver seu rosto. Ele está escondido atrás da típica armadura de Stormtrooper. A decisão de incluir sua participação foi para trazer um pouco de humor e surpresa ao filme, agradando os espectadores atentos que notam essa dica inteligente. Então, da próxima vez que você assistir O Despertar da Força, preste atenção. Quem sabe que outras surpresas podem estar escondidas nesta emocionante saga espacial. Você pode acreditar que formigas podem ser kamikazes? Algumas espécies de formigas, como a famosa Camponotus saundersi, têm uma tática de sobrevivência surpreendente e chocante. Esses pequenos guerreiros corajosos são chamados de formigas kamikazes, porque podem se explodir intencionalmente. Quando enfrentam uma ameaça, esses indivíduos especializados se detonam para liberar uma substância altamente tóxica, que pode afastar predadores e proteger sua colônia. Esse ato altruísta não é apenas uma estratégia de sobrevivência extrema, é vital para toda a colônia. Ao se sacrificarem, essas formigas ajudam a garantir a segurança de seus companheiros, o que é crucial para a sobrevivência da espécie. A massa tóxica liberada pode afastar atacantes maiores e proporcionar proteção temporária, dando a outras formigas a chance de escapar ou se reorganizar. A natureza apresenta muitas estratégias surpreendentes, mas essa forma extrema de altruísmo entre as formigas certamente se destaca. Você já encontrou algo tão incomum na natureza? Acredite ou não, os canadenses adoram macarrão com queijo. Este prato é mais do que apenas conforto para muitos canadenses. É quase um patrimônio nacional. De costa a costa você encontrará macarrão com queijo, tanto em casas quanto em restaurantes, muitas vezes com ingredientes únicos. Em alguns lugares, adicionam ingredientes extras, como lagosta, trufas ou até jalapeños picantes, para tornar este prato clássico ainda mais interessante. Você sabia que os canadenses consomem mais macarrão com queijo per capita do que qualquer outro país? É um prato obrigatório em aniversários, reuniões familiares e até mesmo em almoços escolares. Pessoas de todas as idades o apreciam, tornando-o um prato que une a todos. Alguns canadenses até comemoram o Dia Nacional do Macarrão com queijo em 14 de julho, preparando receitas especiais e realizando eventos culinários. Seja um jantar rápido durante a semana ou uma versão gourmet requintada, o macarrão com queijo ocupa um lugar especial no coração e no estômago dos canadenses em todo lugar. Qual é a sua maneira favorita de saborear este prato clássico? O que realmente acontece quando você viaja para o leste? Se você partir da Noruega em direção à Coreia do Norte, encontrará um tesouro único entre os dois, a Rússia. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é o maior país do mundo e oferece uma incrível diversidade de paisagens e culturas. Este vasto país inclui cidades movimentadas como Moscou e São Petersburgo, além de maravilhas naturais impressionantes, como o Lago Baikal, o mais profundo do planeta. Com fronteiras que tocam tanto a Noruega quanto a Coreia do Norte, a Rússia desempenha um papel fundamental na geopolítica da região. A região ártica, as florestas do oeste e a vasta tundra siberiana mostram a diversidade da natureza russa, enquanto sua rica história reflete séculos de mistura cultural. Viajar pela Rússia oferece uma visão de um país que viu impérios surgirem e caírem, influenciando o mundo de várias maneiras. Você está pronto para explorar essa terra fascinante?
Difícil de acreditar, mas a manga é o rei das frutas. As mangas conquistaram o mundo, tornando-se a fruta mais popular do planeta, até mais do que maçãs e bananas. Seu sabor doce e textura suculenta as tornam favoritas entre as pessoas. Originárias do sul da Ásia há mais de 4.000 anos, essas frutas vibrantes se espalharam pelo mundo e se tornaram parte essencial de muitas culinárias. Em países como a Índia, a manga não é apenas uma fruta, é celebrada em festivais, arte e cultura. Seu sabor varia conforme a variedade, desde a rica Alfonso até a refrescante Radem. As mangas são saudáveis, ricas em vitaminas A e C, fortalecem o sistema imunológico e agradam seu paladar. Então, da próxima vez que você morder uma manga suculenta, lembre-se de que está desfrutando de um fenômeno global que conquistou os corações dos amantes de frutas ao redor do mundo. Você já encontrou um peixe com 400 milhões de anos? O selacanto, frequentemente chamado de fóssil vivo, tem chamado a atenção dos cientistas desde sua descoberta em 1938, na costa da África do Sul. Esse peixe incrível pertence a um antigo grupo que remonta ao período Devoniano, que começou há cerca de 419 milhões de anos. Os selacantos eram considerados extintos há cerca de 66 milhões de anos, junto com os dinossauros, até que um pescador capturou um no Oceano Índico. Diferente da maioria dos peixes, que tem uma nadadeira dorsal, os selacantos possuem uma estrutura de nadadeiras única, semelhante a membros de animais terrestres. Eles têm um estilo de caça interessante. Conseguem detectar campos elétricos gerados pela presa na água turva. Seu habitat nas profundezas do oceano significa que ainda estamos estudando seu comportamento e biologia. Ao investigar essas criaturas incomuns, os cientistas obtêm insights sobre a história evolutiva e a transição da água para a Terra. O selacanto nos lembra o quão diversa e resiliente pode ser a vida na Terra. Não é fascinante pensar em seres tão antigos ainda nadando em nossos oceanos? Prepare-se para se surpreender com o Castelo Assassino de Holmes. No centro de Chicago, durante a Exposição Mundial de 1893, H.H. Holmes construiu um hotel que era tudo menos comum. Conhecido como Castelo Assassino, esse edifício sinistro foi projetado para atrair turistas desavisados. Holmes astutamente criou quartos ocultos, passagens secretas e até câmaras de gás. Muitos visitantes se hospedavam, acreditando que estavam desfrutando de uma estadia confortável, mas nunca saíam. Holmes usou diversos métodos para matar suas vítimas, tornando-se um dos primeiros serial killers conhecidos da América. Apesar de seus crimes, ele não era tão famoso na época. Apenas nos últimos anos, sua história macabra ganhou atenção pública. Hoje, a ideia de seu castelo assassino desperta interesse, ressaltando como uma fachada atraente pode esconder os segredos mais sombrios, o que nos leva a nos interessar por esses horrores históricos. Vamos descobrir a verdade sobre as moedas do mundo. Existem 168 moedas diferentes no mundo, cada uma ligada à economia única de seu país ou região. Desde o icônico dólar americano até o distinto iene japonês, essas moedas nos permitem comprar bens e serviços, refletindo a cultura e os valores de seus lugares. O que é ainda mais fascinante é a enorme quantidade de dinheiro que circula diariamente. Bilhões de dólares em novas cédulas são impressos ao redor do mundo todos os dias. Essa produção notável atende à demanda da economia, permitindo transações sem esforço. No entanto, essa situação não está isenta de desafios. Surgem questões sobre inflação, riscos de moeda falsa e as consequências ambientais da impressão de dinheiro. Por exemplo, o Zimbábue enfrentou os graves efeitos da hiperinflação, resultando na emissão de cédulas de trilhões de dólares. À medida que as economias continuam a evoluir, a forma como criamos e gerenciamos a moeda permanece vital para garantir a estabilidade financeira mundial. Então, da próxima vez que você encontrar dinheiro na sua carteira ou passar seu cartão, lembre-se do sistema complexo e das histórias por trás daquele pequeno pedaço de papel. Descubra a incrível velocidade e visão das antílopes. Esses animais fascinantes que vivem na América do Norte são não apenas rápidos, mas também têm uma visão impressionante. As antílopes conseguem perceber perigos a muitos quilômetros de distância, o que é essencial para sua sobrevivência em habitats abertos. Sua visão aguçada as ajuda a detectar predadores muito antes que eles se aproximem, dando tempo valioso para escapar. Falando em velocidade, as antílopes podem atingir até 88 km por hora.
tornando-se os mamíferos terrestres mais rápidos do continente. Essa velocidade impressionante as permite fugir de muitos predadores. Mais surpreendente ainda é que elas conseguem manter essa alta velocidade por mais tempo do que outros animais, o que é crucial para evitar ameaças. As antílopes são verdadeiros milagres da natureza, mostrando como a adaptação molda estratégias de sobrevivência na vida selvagem. Com qualidades tão incríveis, não é de se admirar que elas tenham conquistado os corações dos amantes da natureza em todo o mundo. Não é maravilhoso como a evolução dota animais como as antílopes? Novidades empolgantes na exploração do espaço. MrBeast, o famoso youtuber conhecido por seus desafios extravagantes e vídeos de caridade, anunciou um plano ousado de enviar um de seus seguidores para o espaço em um de seus próximos vídeos. Essa iniciativa não só mostra o desejo de MrBeast de expandir os limites da criação de conteúdo, mas também destaca o crescente interesse por viagens espaciais entre as pessoas comuns. Imagine a emoção de sentir a gravidade zero e ver a Terra de longe. O concurso por essa oportunidade única promete ser acirrado, atraindo fãs de todo o mundo. Enquanto MrBeast continua a inspirar milhões com suas ideias criativas, essa aventura espacial promete ser mais um momento memorável em sua jornada. Você será um dos sortudos que sonham com estrelas e galáxias. E se eu disser que é possível enviar ossos humanos? O envio de ossos humanos para pesquisas é um processo fascinante, mas complicado. Em algumas regiões, é legal enviar esses ossos para estudo científico, permitindo que os pesquisadores obtenham dados importantes sobre a saúde e a anatomia humana. No entanto, esse processo apresenta desafios. Navegar pelas regras de alfândega pode ser difícil, pois as leis variam muito de um lugar para outro. Por exemplo, em algumas áreas, o transporte de ossos é permitido, enquanto em outras existem regras rigorosas ou proibições totais. Além disso, a logística também é complicada. Os ossos precisam ser armazenados corretamente para chegarem em boas condições, o que muitas vezes exige embalagens especiais e controle de temperatura. Isso significa que os pesquisadores devem trabalhar em estreita colaboração com as empresas de transporte para atender aos padrões de saúde e segurança. Portanto, embora a ideia de enviar ossos humanos pareça intrigante, a realidade é muito mais complexa. Vale a pena o esforço em nome da ciência? Os lobos realmente são mais flexíveis no amor do que você imagina. Embora muitos acreditem que os lobos são estritamente monogâmicos, na verdade, eles mostram uma incrível adaptabilidade nos relacionamentos. Essas criaturas magníficas formam pares fortes e muitas vezes se ligam por toda a vida, mas não estão presos a um único parceiro para sempre. Se o parceiro de um lobo morre ou não pode se reproduzir, ele procura ativamente um novo companheiro. Esse comportamento mostra que suas ligações são em grande parte determinadas por instintos de sobrevivência e pela necessidade de garantir a continuidade da matilha, e não apenas por sentimentos românticos. Sendo flexíveis em seus relacionamentos, os lobos aumentam as chances de reprodução bem-sucedida e sobrevivência da prole. Compreender esse aspecto do comportamento dos lobos nos ajuda a admirar sua resistência e a complexidade de suas estruturas sociais, lembrando que a natureza, muitas vezes, prioriza a praticidade em vez da romantização. Vamos explorar juntos o poderoso rio Amazonas. Este incrível rio tem 2 recordes impressionantes. É o mais longo e o mais volumoso do mundo. Com mais de 6.400 quilômetros de extensão, o Amazonas atravessa vários países da América do Sul, incluindo Brasil, Peru e Colômbia. Em alguns trechos, o rio é tão largo que ao estar em uma margem, você não consegue ver a outra. Mas não é apenas o comprimento que torna o Amazonas extraordinário. Seu volume também é surpreendente. O rio representa cerca de 1/5 de toda a água doce que flui para os oceanos do mundo. Devido ao seu tamanho imenso, o Amazonas criou um habitat diversificado, lar de milhares de espécies, incluindo piranhas, golfinhos cor-de-rosa e até anacondas. A floresta tropical ao seu redor desempenha um papel crucial na regulação do clima da Terra e é frequentemente chamada de pulmões do planeta. Portanto, da próxima vez que você pensar em rios poderosos, lembre-se do Amazonas e de todas as suas características fascinantes que o tornam uma verdadeira maravilha da natureza. E se eu disser que Mohenjo-Daro é uma antiga engenharia? Esta cidade incrível, construída há mais de 4.000 anos no que hoje é o Paquistão, mostra alguns dos métodos mais avançados de urbanismo da sua época. Mohenjo-Daro tinha um planejamento de ruas em grade, que garantia um tráfego organizado e um fluxo eficiente de transporte.
Sistemas de drenagem complexos não apenas gerenciavam bem a água da chuva, mas também mostravam um profundo entendimento de higiene e saúde pública, muito antes do surgimento da encanação moderna. Os habitantes desfrutavam de abastecimento de água interno, e as áreas de trabalho e banho foram projetadas para promover a limpeza. Essa infraestrutura impressionante revela que os moradores de Mohenjo-Daro valorizavam muito a saúde e o bem-estar da comunidade, tornando-se inovadores no design arquitetônico. As conquistas dessa civilização nos lembram que a engenhosidade humana moldou cidades ao longo dos milênios. Como tais realizações foram possíveis em uma época tão distante? Você pode se surpreender ao saber que os Beatles não foram oficialmente desfeitos até 1974. Esse momento histórico aconteceu quando John Lennon assinou o último contrato enquanto estava de férias na Disneylândia, na Flórida. Imagine o lendário Beatle cercado pela magia da Disney, encerrando uma era que mudou para sempre a música. Esse fato curioso adiciona um toque interessante à história fascinante do grupo, mostrando que até decisões importantes podem ser tomadas em lugares inesperados. Os Beatles já deixaram uma marca indelével na cultura popular, definida por suas composições inovadoras e apresentações memoráveis. No entanto, o fato de que sua separação oficial ocorreu em um parque temático traz um toque lúdico ao seu legado. Então, da próxima vez que você pensar nos Beatles, lembre-se desse fato curioso. O que pode ser mais emblemático do que assinar documentos no lugar mais feliz da Terra? Você sabia que a Coca-Cola registrou 62 domínios? Essa campanha criativa, voltada para os millennials, destaca a abordagem inovadora da empresa em marketing. Usando diferentes variações da letra H em seus domínios, a Coca-Cola criou sites únicos que não apenas chamam a atenção, mas também estão repletos de jogos divertidos e conteúdo interativo. Essas plataformas ajudam a marca a se conectar com o público jovem que valoriza experiências digitais divertidas. Em um mundo onde é cada vez mais difícil chamar a atenção, os esforços da Coca-Cola mostram um profundo entendimento das preferências dos millennials. Essa iniciativa não só destaca o desejo da marca de estar mais próxima das pessoas, mas também posiciona a bebida icônica como uma escolha moderna para as novas gerações. É como uma mistura de tradições com uma nova perspectiva, tornando a Coca-Cola relevante para quem ama interações online vibrantes e divertidas. Ao explorar novas maneiras de informar e entreter, a campanha da Coca-Cola reflete uma tendência empolgante de como as marcas podem interagir de forma criativa com o público. Eles são líderes em marketing digital? Você sabia que as borboletas precisam de tempo para voar? Quando as borboletas saem do casulo, suas asas ainda não estão prontas para o voo. Elas parecem amassadas e macias, como se não estivessem totalmente preparadas para a nova vida. Esse processo incrível envolve uma etapa importante, onde as borboletas bombeiam um líquido especial chamado hemolinfa para as veias de suas asas. Com isso, elas vão gradualmente abrindo suas delicadas asas ao longo de algumas horas. Essa injeção é necessária para que as asas se estiquem, se fortaleçam e ganhem força para voar. Assim que as asas atingem o tamanho e a rigidez adequados, as borboletas podem finalmente subir ao céu, exibindo suas cores deslumbrantes. Não é impressionante como um simples movimento de líquido pode preparar uma borboleta para seu primeiro voo? A natureza realmente sabe criar maravilhas através de processos tão complexos. Você pode acreditar que essa pessoa assinou um documento enquanto dormia? Em 2017, soubemos de um homem de 71 anos que não só sofria de perda auditiva severa, mas também tinha dificuldades com os movimentos oculares rápidos. O mais interessante é que, durante o sono, ele se comunicava livremente em linguagem de sinais. Esse caso incrível levanta questões sobre as capacidades do cérebro enquanto dormimos e sua habilidade de usar habilidades adquiridas. Normalmente consideramos o sono como um tempo de descanso, quando nossa consciência se desliga. No entanto, esse caso mostra que o cérebro permanece ativo, permitindo que algumas pessoas se expressem mesmo em uma linguagem silenciosa, como gestos. Os pesquisadores estão empolgados, pois este estudo abre novos horizontes para entender como o cérebro funciona durante o sono. Nossas mentes podem criar conexões significativas e comunicação, mesmo quando a maioria de nós não está plenamente consciente disso. Esse fenômeno fascinante não só amplia nossa compreensão sobre o comportamento durante o sono, mas também destaca a incrível adaptabilidade da comunicação humana. Você já pensou por que a vodka é traduzida como água pequena?
A palavra vodka vem da palavra russa voda, que significa água. Esse nome descreve bem sua aparência clara e seu alto teor alcoólico. A vodka tem uma rica história na Rússia, surgindo há séculos, quando começou a ser destilada nos séculos 8 e 9. Essa bebida icônica se tornou uma parte importante da cultura e das celebrações russas. Os russos costumam beber vodka em encontros, fazendo brindes à saúde e à felicidade. Normalmente é servida gelada em pequenos copos e acompanhada de petiscos saborosos, tornando o ato de beber mais agradável. Hoje, a vodka é popular em todo o mundo, mas suas profundas raízes na sociedade russa mostram que não é apenas uma bebida, ela simboliza hospitalidade e união. Quer saber mais sobre os diferentes estilos de vodka ao redor do mundo? Prepare-se para se surpreender com o amor antigo. Em 2011, arqueólogos fizeram uma descoberta emocionante no norte da Itália. Esqueletos de um casal romano, enterrados de mãos dadas há mais de 1500 anos. Essa descoberta não só nos conecta ao passado, mas também conta uma história de amor eterno. O casal, que provavelmente viveu no século IV, foi retirado de uma sepultura comum, ilustrando um poderoso símbolo de afeto que supera o tempo. Os dedos entrelaçados preservados capturam a imaginação, fazendo-nos refletir sobre suas vidas, sonhos e a conexão que compartilhavam em vida. Descobertas como essa nos permitem vislumbrar os laços emocionais que sempre existiram entre as pessoas, lembrando que o amor é uma linguagem universal através dos séculos. Quantas histórias de amor a Terra já testemunhou em silêncio, esperando para serem reveladas e celebradas. Já pensou em como manter os banheiros frescos e limpos? A Asmology criou um pó inovador que transforma a maneira como vemos o banheiro. Antes de dar a descarga, basta espalhar esse pó inteligente no vaso sanitário, e ele forma uma barreira na superfície da água. Essa barreira não só bloqueia odores desagradáveis, mas também ajuda a evitar manchas e reduz o barulho ao dar a descarga. Imagine usar um banheiro público sem se preocupar com cheiros estranhos ou visuais desagradáveis. Este produto é especialmente útil em banheiros compartilhados, mantendo a limpeza e o conforto para todos. É uma solução discreta que melhora nosso dia a dia, mostrando que pequenas inovações podem fazer uma grande diferença. Na próxima vez que você estiver no banheiro, pense em como esse pó pode melhorar sua experiência. Por que se contentar com menos, se um simples pó pode tornar suas visitas ao banheiro melhores? O que há de surpreendente nos planetas errantes? Esses corpos celestes misteriosos vagam pela Via Láctea, sem se prender a nenhuma estrela. Os planetas errantes são ou expulsos de seus sistemas solares de origem, ou se formam longe da gravidade de uma estrela. Imagine que pode haver mais planetas errantes em nossa galáxia do que estrelas. Uma ideia impressionante. Como eles não têm uma estrela para iluminá-los, esses planetas flutuantes são frequentemente difíceis de detectar, escondendo-se na escuridão infinita do cosmos. Cientistas acreditam que eles podem não ter o calor ou a energia que planetas como a Terra possuem, criando um ambiente frio. Imagine uma esfera solitária de rocha ou gás vagando pelo universo, talvez guardando segredos sobre a formação do cosmos. Com o avanço das tecnologias, astrônomos estão desenvolvendo novas maneiras de encontrar e estudar esses viajantes esquivos, o que pode mudar nossa compreensão sobre sistemas planetários e a estrutura da galáxia, o que os planetas errantes podem nos contar sobre o vasto universo ao nosso redor. Fatos surpreendentes sobre elementos terras raras. O cério é o mais comum deles e desempenha um papel importante na tecnologia do dia a dia. Você pode não perceber, mas o cério está em toda parte. Desde smartphones que não conseguimos viver sem, até LEDs que iluminam nossas casas. Esse elemento discreto é essencial para fabricar pequenos ímãs em motores elétricos e até nas baterias que alimentam nossos dispositivos. As propriedades únicas do cério ajudam a aumentar a eficiência da eletrônica, tornando-o um jogador-chave na revolução tecnológica. Apesar de sua importância, muitas pessoas não entendem o quanto o cério é vital para a vida moderna. À medida que continuamos a inovar e criar tecnologias mais avançadas, compreender a importância do cério e de outros elementos terras raras se torna crucial para garantir um futuro sustentável. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande? Nas mágicas cavernas de Waitomo, milhares de vagalumes locais iluminam a escuridão com sua fascinante luz azul. Essas pequenas larvas, que na verdade são a forma imatura de uma mosca, usam seu brilho para atrair insetos desavisados, criando um espetáculo impressionante que encanta os visitantes.
Ao navegar de barco pelas cavernas, você vê um teto brilhante que lembra uma galáxia viva. Esse fenômeno natural único ocorre porque os vagalumes produzem um fio de seda pegajosa que captura pequenos insetos, garantindo alimento para as larvas famintas. As cavernas são preenchidas com o som da água pingando enquanto você flutua por essa atmosfera celestial, criando uma experiência verdadeiramente mágica. A combinação da beleza da caverna e da luz intensa dos vagalumes cria um momento que você não vai esquecer tão cedo. Já se perguntou como é ver estrelas dentro de uma caverna? Fato incrível sobre sons estranhos no universo. Cientistas descobriram que a nota si bemol é surpreendentemente comum em todo o cosmos, até em lugares inesperados. Uma das descobertas mais impressionantes está relacionada aos buracos negros, que emitem som 57 oitavas abaixo da nota Lá. Essa nota ressonante profunda se transforma em um si bemol incrivelmente baixo, quase como um zumbido cósmico ressoando no vazio. Imagine que o universo produz uma base contínua e misteriosa, criando um pano de fundo para uma grande sinfonia cósmica. Essa informação chocante não apenas revela maneiras inesperadas de como o som existe no espaço, mas também sugere conexões mais profundas entre a música e a estrutura do nosso universo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que mesmo no silêncio do cosmos, uma melodia profunda está soando, que mal conseguimos perceber. Vamos descobrir a verdade sobre a superfluidez. A superfluidez é um estado incrível da matéria, onde líquidos fluem sem resistência ou viscosidade, mesmo a temperaturas extremamente baixas, próximas do zero absoluto. Imagine um líquido que pode deslizar facilmente por pequenos buracos, ou ao redor de cantos afiados, sem perder velocidade. Esse fenômeno surpreendente desafia nossa experiência cotidiana com líquidos, que geralmente desaceleram ou grudam em superfícies. A superfluidez foi descoberta no hélio 4 e hélio 3, e ela expande os limites da física, questionando nossas ideias sobre o comportamento dos líquidos. Cientistas continuam a desvendar seus mistérios, pois isso abre novas possibilidades para tecnologias, incluindo computação quântica e sistemas de refrigeração modernos. Ao estudar a superfluidez, os pesquisadores não apenas aprofundam nossa compreensão da mecânica quântica, mas também inspiram inovações que podem transformar nosso mundo. É incrível pensar que um líquido pode se comportar de maneira tão diferente em condições extremas. Por que o ponto vulcânico impressiona? Localizado nas Filipinas, o ponto vulcânico é uma verdadeira maravilha geográfica. É uma ilha situada no lago Taal, que por sua vez está em uma grande ilha vulcânica chamada Luzon. Isso significa que você tem um lago dentro de uma ilha que contém outra ilha. O ponto vulcânico faz parte do sistema vulcânico de Taal, um dos vulcões mais ativos das Filipinas. Quando você está no ponto vulcânico, está literalmente cercado por água e terra, o que parece um pouco surreal. Essa estrutura única oferece vistas deslumbrantes e formações geológicas interessantes, atraindo turistas e cientistas. As pessoas vêm para explorar suas paisagens fascinantes e aprender mais sobre a atividade vulcânica. Então, da próxima vez que você pensar em ilhas, lembre-se de que o ponto vulcânico não é apenas uma ilha, mas uma incrível criação da natureza. Que incrível isso soa! Você sabia que os mosquitos são responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro ser vivo na Terra? Esses pequenos insetos podem parecer inofensivos, mas são os animais mais perigosos do planeta. A cada ano, eles transmitem doenças como malária, dengue e vírus Zika, causando milhões de mortes ao redor do mundo. Somente a malária mata mais de 400 mil pessoas anualmente, principalmente crianças com menos de 5 anos em países da África subsaariana. Os mosquitos picam para se alimentar de sangue e, ao fazer isso, podem transmitir vírus e parasitas de um hospedeiro para outro. Seu ciclo de vida inclui a reprodução em água parada, o que torna até pequenas poças locais de reprodução potenciais. As medidas de controle da população de mosquitos incluem o uso de repelentes, a introdução de predadores naturais e o desenvolvimento de vacinas. Compreender o papel perigoso dos mosquitos na saúde global é crucial. Como podemos nos proteger e proteger os outros de suas picadas letais? O Lago Azul do Alasca é um lugar incrível que muitos não notam, conhecido por suas águas incrivelmente limpas. Este lago é tão transparente que é possível ver até 30 metros de profundidade.
O que o torna tão limpo? O segredo está na ausência de vida aquática. Sem peixes e plantas que possam agitar os sedimentos, a água permanece intocada, o que lhe confere uma clareza impressionante. Mas essa maravilha natural tem uma condição: nadar aqui é estritamente proibido. Essa regra foi criada para proteger o frágil ecossistema que permite ao lago prosperar. Os visitantes podem apreciar a beleza da margem, talvez caminhando ao longo de sua borda pitoresca. Imagine as altas árvores que cercam a margem do lago e as brilhantes profundezas azuis que o convidam a mergulhar, mas você entende que manter a água limpa exige seguir as regras. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se do Lago Azul, uma pedra preciosa, cintilante que permanece intocada e cheia de maravilhas naturais. Quais outros segredos este lago incrível pode esconder? E se eu disser que os helicópteros dependem de um pequeno detalhe? Pilotos e mecânicos de helicópteros costumam brincar sobre a importância de um componente que parece insignificante, conhecido como widget. Essa piada destaca que, na aviação, cada parte conta, não importa o quão pequena seja. O widget, muitas vezes, escondido no interior da máquina, pode ser o fator decisivo entre um voo tranquilo e uma falha grave. Em um setor onde a segurança é prioridade, essa brincadeira lembra que ignorar pequenos detalhes pode ter consequências sérias. Mecânicos de helicópteros verificam cuidadosamente cada parte antes de cada voo, para garantir que tudo funcione perfeitamente. Essa piada comum entre os profissionais também fortalece a camaradagem, pois eles entendem a pressão do seu trabalho. Então, da próxima vez que você ver um helicóptero, lembre-se de que não são apenas as grandes partes que importam, mas cada pequeno componente que trabalha em conjunto. É verdade que os crocodilos têm 4 corações? Você ficará surpreso ao saber que esses incríveis répteis, na verdade, têm um coração único com 4 câmaras. Essa estrutura especial permite que os crocodilos separem eficientemente o sangue oxigenado do sangue pobre em oxigênio. Por que isso é importante? Quando caçam, os crocodilos precisam monitorar cuidadosamente os níveis de oxigênio para permanecerem debaixo d'água por longos períodos, seja perseguindo suas presas ou evitando perigos. Graças à sua estrutura avançada do coração, eles podem prender a respiração debaixo d'água por várias horas, o que lhes dá uma grande vantagem na natureza. Ao contrário da maioria dos répteis que têm corações de 3 câmaras, essa adaptação melhora suas habilidades, tornando-os caçadores eficazes. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo escondido na água, lembre-se de que não são apenas seus dentes afiados que o tornam temível. É também seu impressionante coração que o ajuda a sobreviver em condições difíceis. Incrível, não é? Descubra o mistério do Kuyotuit, o mineral mais raro da Terra. Este mineral incrível é tão único que apenas um exemplar foi encontrado, tornando-se um verdadeiro tesouro da natureza. Descoberto em Mianmar, o Kuyotuit chama a atenção de cientistas e colecionadores de minerais por suas propriedades vibrantes. Sua composição fascinante reflete uma história geológica intrigante, oferecendo pistas sobre as condições em que se formou. Cada vez que um minerador se aprofunda na Terra, ele busca histórias como a do Kuyotuit, que revela os segredos ocultos do nosso planeta. Minerais raros como este não apenas nos ensinam sobre o passado da Terra, mas também despertam curiosidade e admiração pelo mundo natural. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar essa descoberta excepcional, eles esperam desvendar mais pistas sobre como uma pedra tão rara pôde existir. Quais outras maravilhas escondidas aguardam para serem descobertas sob a superfície da Terra? Conheça Matusalém, a árvore antiga que testemunhou a história. Esta incrível pinheiro, encontrada nas Montanhas Brancas da Califórnia, é o organismo vivo mais antigo conhecido na Terra, com uma idade estimada em 4.850 anos. Imagine quantas histórias ela poderia contar. Enquanto muitas árvores vivem apenas algumas décadas, Matusalém se ergue há séculos, observando os altos e baixos das civilizações, o desenvolvimento da agricultura e até os efeitos das mudanças climáticas. Pense em todos os eventos significativos que ela presenciou, desde a construção das pirâmides até a chegada de Colombo às Américas. A cada ano, quando os anéis se formam dentro de seu tronco, a história de Matusalém se enriquece, marcando a passagem do tempo como uma crônica viva. Cientistas estudam esse ser antigo não apenas por sua idade, mas também para aprender sobre resistência e sobrevivência em condições adversas.
Ao refletir sobre a vida dessa árvore incrível, considere o que ela sentiu ao observar o progresso humano e as mudanças naturais ao longo de milênios. É impressionante que uma única árvore tenha testemunhado uma história tão vasta do nosso planeta. É verdade que na Austrália existem cobras venenosas? A Austrália é famosa pela sua diversidade de vida selvagem, incluindo algumas das cobras mais venenosas do mundo, como o taipan, que é considerada a cobra mais tóxica da Terra. Surpreendentemente, apesar dessa reputação perigosa, o número de mortes por picadas de cobra na Austrália é muito baixo. Em média, cerca de uma morte por ano. Esse número impressionante se deve a uma combinação de excelente atendimento médico e eficaz educação da população. Quando as pessoas encontram uma cobra, muitas vezes são ensinadas a manter a calma e buscar ajuda rapidamente. Os hospitais estão bem equipados para tratar picadas de cobra com antídotos, e o rápido acesso a cuidados médicos é crucial. Além disso, programas educacionais informam tanto os moradores quanto os turistas sobre segurança ao encontrar cobras, ajudando as pessoas a reconhecer cobras e evitar situações perigosas. Portanto, embora essas cobras possam ser assustadoras, o sistema de resposta na Austrália torna a vida mais segura para todos. Você sabia que a China cultiva 1/4 de todas as batatas do mundo? Esse fato surpreendente destaca a liderança da China na produção de batatas, tornando-a a maior produtora mundial dessa importante cultura. Cerca de 25% de todas as batatas produzidas no mundo vêm de fazendas chinesas, o que demonstra o alto nível de sua agronomia. A batata não é apenas um acompanhamento, ela é uma parte essencial de muitas dietas e é conhecida por sua versatilidade em inúmeras receitas. A China tem uma longa história agrícola, com técnicas e inovações que aumentaram significativamente a produtividade das batatas ao longo dos anos. Essa colheita é cultivada em diversas regiões, adaptadas aos climas e altitudes locais, o que ajuda a garantir um fornecimento estável. É impressionante pensar que a batata desempenha um papel importante na luta contra a escassez de alimentos em muitas áreas. Seja em purê, frita ou assada, a batata não é apenas uma comida reconfortante. Ela é vital tanto para a economia chinesa quanto para o abastecimento alimentar global. Então, da próxima vez que você saborear batatas fritas ou batatas assadas, pense na jornada desses tubérculos da China até o seu prato. Um fato surpreendente sobre o riso e a saúde. A síncope lacrimatória é uma condição médica rara em que o riso incontrolável pode levar a desmaios. Imagine rir tanto que seu corpo reage com uma queda repentina na pressão arterial. Essa reação é incomum e pode ser surpreendente. Embora o riso geralmente traga alegria, para algumas pessoas, essa síncope pode representar riscos sérios, como desmaios, ou em casos extremos, insuficiência cardíaca. Por isso, é importante que quem enfrenta esses episódios encontre um equilíbrio. Rir com moderação pode parecer estranho, mas pode ajudar a evitar esses momentos preocupantes. Então, da próxima vez que você compartilhar uma boa piada ou assistir a um filme engraçado, lembre-se de que, embora o riso seja o melhor remédio, conhecer seus limites pode ajudá-lo a se manter saudável e seguro. Você consegue imaginar como os pássaros voam por milhares de milhas? Muitas espécies, como a gaivota polar, mostram habilidades de navegação impressionantes, permitindo que percorram grandes distâncias no ar. Essas criaturas incríveis desenvolveram adaptações únicas, como um senso inato de direção e a capacidade de usar a posição do Sol e das estrelas. Elas também conseguem detectar os campos magnéticos da Terra, o que as ajuda em longas jornadas. Por exemplo, as gaivotas polares percorrem cerca de 44 mil milhas durante sua migração anual do Ártico para a Antártica, demonstrando uma precisão admirável. Seus corpos são feitos para resistência, com asas especializadas e estruturas leves, permitindo que deslizem eficientemente por diferentes ambientes. Essa habilidade de viajar por tão longas distâncias não só garante sua sobrevivência, mas também conecta diferentes ecossistemas ao redor do mundo. Não é incrível como esses pássaros se orientam em tais longas viagens? Você já se perguntou quanta energia seu cérebro consome? Seu cérebro é uma fonte incrível de energia, utilizando mais de 20% do total de energia do seu corpo, mesmo quando você está descansando. Isso equivale a cerca de 330 calorias queimadas todos os dias, enquanto você dorme profundamente. Pode parecer surpreendente, mas seu cérebro está sempre ativo, regulando funções vitais e processando informações o tempo todo.
Enquanto você sonha, seu cérebro se ocupa em manter seu coração batendo e seus pulmões respirando. Ele usa essa energia para se comunicar entre os neurônios e manter todas as suas funções incríveis, desde a memória até a resolução de problemas. Impressionante, mas mesmo quando você relaxa, seu cérebro continua ativo, realizando tarefas como consolidar memórias e processar experiências. Imagine quanta energia é necessária para toda essa atividade complexa. Então, da próxima vez que você se sentir cansado, após um longo dia de reflexão ou estudo, lembre-se de que seu cérebro é um motor incansável que alimenta não apenas seus pensamentos, mas também muitos sistemas críticos do seu corpo. Não é incrível o quanto seu cérebro se esforça mesmo durante o descanso? Você já se perguntou por que os pisos rangem? No Japão do século XVII, surgiu uma novidade incrível chamada pisos de rouxinol. Esses pisos foram projetados especialmente para templos e castelos, como uma medida inteligente de segurança contra invasores. O design inteligente incluía tábuas de madeira que rangiam a cada passo. Esse som servia como um alerta, avisando os moradores sobre possíveis perigos. Imagine caminhar por um templo tranquilo e, de repente, o piso emite um rangido. Essa característica tornava muito mais difícil para ladrões e atacantes se moverem sem serem percebidos. Os pisos de rouxinol não apenas aumentavam a segurança, mas também mostravam a habilidade dos arquitetos japoneses da época. Os belos templos e majestosos castelos são um testemunho de sua genialidade, combinando arte e funcionalidade. Então, da próxima vez que você ouvir o rangido do piso, pense nessas soluções inteligentes criadas há séculos. Você pode se surpreender. A Terra tem um pulso rítmico. Cientistas descobriram um interessante pulso microsísmico que ocorre a cada 26 segundos e vem das profundezas do oceano. Esse fenômeno rítmico é como o batimento cardíaco do planeta, ressoando por toda a Terra. Os pesquisadores acreditam que essas pulsações podem estar ligadas às ondas oceânicas, mas a causa exata ainda é um mistério. Não é incrível pensar que nosso planeta está sempre em movimento, mesmo quando parece completamente parado? A cada 26 segundos, a Terra vibra, criando pequenas ondulações no solo que talvez nem percebamos. Embora alguns cientistas sugiram que terremotos submarinos ou a interação das correntes oceânicas possam ter um papel, ninguém ainda identificou o gatilho exato. Esse mistério contínuo abre possibilidades empolgantes para pesquisas científicas, nos convidando a aprender mais sobre nosso planeta dinâmico. Compreender essas pulsações pode oferecer pistas sobre a dinâmica dos oceanos, geologia e até mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar na Terra, lembre-se de que ela se move em seu próprio ritmo rítmico. Você não vai acreditar no que é o Osbigel. Esta bicicleta elétrica dobrável e inovadora, criada na Espanha, está mudando nossa visão sobre transporte urbano. Seu design inteligente permite que seja dobrada com um movimento suave, tornando o Osbigel ideal para moradores de cidades que usam diferentes meios de transporte. Seja para uma viagem de trem ou para guardar em um apartamento pequeno, esta bicicleta se adapta ao seu estilo de vida. Ela é não apenas prática, mas também ecológica, oferecendo uma alternativa sustentável às bicicletas tradicionais e aos carros. Com mais cidades buscando reduzir congestionamentos e poluição, o Osbigel se destaca como uma escolha inteligente para quem se preocupa com o meio ambiente. Imagine como você pode facilmente percorrer as ruas da cidade, sabendo que está contribuindo positivamente para o nosso planeta. Será que veremos mais bicicletas estilosas assim nas cidades em breve? Por que o Might quebra recordes de velocidade? Este incrível carro de corrida elétrico desenvolvido por um talentoso grupo de estudantes suíços causou um grande impacto no mundo automotivo. Com sua impressionante capacidade de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 0,956 segundos, o MIT estabelece um novo recorde mundial, superando até mesmo carros de corrida tradicionais e máquinas de Fórmula 1 de alto desempenho. Pesando apenas 140 quilos, esse monstro leve possui uma potência impressionante de 326 cavalos, mostrando como o pensamento inovador pode expandir os limites da velocidade. Os estudantes por trás do MIT não se concentraram apenas na potência. Eles aplicaram tecnologias modernas e soluções de design inteligentes para criar um carro que combina desempenho com eficiência. Imagine a emoção de dirigir um carro que pode atingir essa velocidade incrível em menos de um segundo.
Com as mentes brilhantes por trás do meth, o futuro das corridas se torna elétrico. Por que o Wisconsin se chama de Estado do Texugo? Pode parecer surpreendente, mas esse apelido não tem a ver com o próprio animal. No início do século XIX, os mineradores de Wisconsin enfrentavam invernos rigorosos. Para sobreviver, eles cavavam túneis no solo, criando abrigos quentes, assim como os texugos que fazem tocas. Suas casas subterrâneas lhe renderam o apelido de texugos, uma referência esperta ao seu modo de vida. Com o tempo, esse apelido se popularizou e o Wisconsin o adotou com orgulho. Hoje, o texugo não é apenas um símbolo querido do estado, mas também uma fonte de orgulho, aparecendo nos logotipos das equipes esportivas e nos selos do governo. Na verdade, você pode até ver essa criatura icônica em diversos produtos e materiais promocionais relacionados ao estado. A transformação dos mineradores em símbolo de resistência e espírito comunitário reflete a rica história de Wisconsin e a determinação de seu povo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o estado do Texugo, saberá a história única por trás disso. Acredite ou não, a tribo Apache é diversa. Este grupo vibrante é composto por vários subgrupos, como os Kiowa, Chiricahua e Mescalero. Cada uma dessas tribos tem sua própria história e tradições, enriquecendo o patrimônio cultural do povo Apache. Os Kiowa, conhecidos por sua profunda conexão com a terra, têm histórias que refletem suas experiências e valores. Os Chiricahua, por sua vez, se orgulham de seus costumes únicos, desde a narrativa tradicional até as celebrações que destacam seu rico legado. Por fim, os mescaleros são conhecidos por sua resiliência e adaptabilidade, mantendo práticas culturais importantes, apesar das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos. Juntas, essas subtribos formam uma identidade comum, respeitando suas raízes individuais. As diversas tradições Apache mostram como a cultura pode ser ao mesmo tempo única e interconectada, ressaltando a importância da comunidade e da história na formação da identidade. Não é incrível como as culturas indígenas podem ser tão diversas e ricas? Você consegue imaginar lontras brincando com pedrinhas? Esses seres adoráveis são não apenas encantadores, mas também muito brincalhões. As lontras costumam se divertir jogando pedrinhas, e isso não é apenas uma diversão. Esse hábito brincalhão é importante para o seu desenvolvimento, especialmente para as lontras jovens. Ao desenvolver coordenação e agilidade através da brincadeira com pedrinhas, elas se preparam para habilidades que precisarão na natureza, como caçar e nadar. Mas não são apenas as lontras jovens que se beneficiam dessa diversão. As lontras adultas também participam, o que ajuda a manter a mente ativa. Imagine um grupo de lontras nadando, passando habilidosamente pedrinhas umas para as outras, criando uma atmosfera animada. As travessuras delas podem ser tanto divertidas quanto úteis, combinando prazer com aprendizado importante. A natureza brincalhona das lontras nos lembra como a brincadeira é essencial para muitas espécies, ajudando não apenas a desenvolver habilidades, mas também a fortalecer laços com os outros e a manter a saúde mental. Você não gostaria de se juntar à diversão? Um fato interessante sobre os camarões-pé e seus anfitriões. Essas criaturas incríveis são pequenos crustáceos com um estilo de vida único. Os camarões-pé, que muitas vezes não são maiores que uma ervilha, passam toda a sua vida confortavelmente instalados dentro das conchas de ostras, moluscos e mexilhões. Esse modo de vida pode parecer confortável, mas tem suas dificuldades. Ao se acomodarem nas conchas de seus anfitriões, os camarões-pé dependem deles não apenas para proteção, mas também para alimento. Eles astutamente roubam pedaços de nutrientes destinados aos seus anfitriões, criando uma relação incomum entre eles. Esse tipo de interação é chamado de simbiose, onde um organismo se beneficia enquanto o outro pode sofrer, embora, na maioria das vezes, a relação seja bastante equilibrada. Enquanto os camarões-pé aproveitam a carona gratuita, eles contribuem para o ecossistema de seus anfitriões de maneiras discretas. Esse estilo de vida excêntrico demonstra a criatividade da natureza, mostrando como as espécies podem se adaptar e prosperar em condições incomuns. Quem diria que essas pequenas criaturas poderiam ter uma vida tão interessante nas profundezas do oceano? Você consegue adivinhar o que realmente move o maior vulcão? O Tama Massif é o maior vulcão do Oceano Pacífico e realmente impressiona.
Imagine uma formação vulcânica tão grande que é aproximadamente do tamanho da Grã-Bretanha. Localizado a cerca de 994 milhas a leste do Japão, esse gigante subaquático se estende por muitas milhas, tornando-se uma verdadeira maravilha da geologia. Seu pico está a cerca de 6.496 pés abaixo da superfície, escondido da vista do observador comum. Mas o que realmente é interessante é como o Tama Massif se formou. Ele surgiu de uma série de erupções vulcânicas que ocorreram ao longo de milhões de anos, acumulando lava e criando uma enorme estrutura em forma de escudo. Esses vulcões em escudo são conhecidos por suas encostas largas e suavemente inclinadas. E ao contrário de seus irmãos mais explosivos, eles se acumulam lentamente ao longo do tempo. Cientistas estudam o Tama Massif para entender mais sobre a atividade vulcânica subaquática, que pode afetar os ecossistemas oceânicos e até padrões climáticos globais. Quem sabe esse gigante escondido guarda segredos do passado vulcânico da Terra e da evolução do nosso planeta? Você sabia que o BTS quebrou recordes no Spotify com a música Butter? Em 2021, a incrível banda de K-pop BTS alcançou feitos impressionantes com sua animada canção Butter. Essa faixa energética se tornou a música mais transmitida no Spotify em apenas 24 horas, acumulando impressionantes 11 milhões de streams. Esse feito não foi apenas um número. Ele mostrou o enorme impacto do BTS na cena musical mundial. Fãs ao redor do mundo correram para ouvir a música, destacando a capacidade do grupo de unir pessoas através da música. O sucesso de Butter refletiu não apenas o talento do BTS, mas também a crescente popularidade do K-pop em diferentes culturas. Suas melodias cativantes, coreografias impressionantes e performances envolventes conquistaram o coração de milhões. Esse evento recorde foi um claro sinal de como a música, especialmente na era digital, pode superar barreiras entre comunidades e inspirar fãs ao redor do mundo. Com o BTS na vanguarda, a indústria musical está testemunhando uma emocionante evolução, o que o futuro reserva para o BTS e seus fãs dedicados. Por que a moda dos penteados às vezes causa caos? Em um incrível concurso de beleza no Zepursarikwa na década de 1950, um problema inesperado com um traje chamou a atenção de todos. O caos começou quando uma das participantes, com um enorme grampo, acidentalmente prendeu seu penteado complicado no vestido de outra concorrente. Enquanto o público ficava surpreso e as câmeras clicavam, o incidente rapidamente se transformou em um desastre cômico, e a mídia o chamou de catástrofe de traje não intencional. Esse erro divertido não apenas divertiu, mas também fez as pessoas perceberem como a moda pode levar a problemas inesperados. Esses incidentes nos lembram que até nos momentos glamurosos, surpresas nos aguardam. A memorável catástrofe também gerou discussões sobre os padrões de beleza em mudança e a importância do conforto junto com o estilo, fazendo com que futuras participantes repensassem suas escolhas de moda. Quem poderia imaginar que um grampo de cabelo poderia criar um momento tão marcante? Difícil de acreditar, mas Baltimore é único. Baltimore se destaca como a maior cidade independente dos MCRA, com uma população de 621.849 pessoas. Ao contrário da maioria das cidades que fazem parte de um condado, Baltimore funciona de forma autônoma, o que lhe confere um charme e uma identidade próprios. Essa estrutura incrível permite que a cidade administre seu governo local e serviços sem a influência do condado vizinho. Conhecida por sua rica história e cultura vibrante, Baltimore é famosa por atrações como o Porto Interior, o Aquário Nacional e bairros únicos com casas coloridas. A independência da cidade também significa que os moradores desfrutam de um forte senso de comunidade e orgulho. A diversidade da população de Baltimore contribui para uma cena artística dinâmica, uma culinária deliciosa e eventos esportivos emocionantes, tornando-a um lugar onde a história se encontra com a vida moderna. Então, o que espera por esta cidade próspera e solitária? Prepare-se para se surpreender com como queimamos energia. Enquanto dormimos, nossos corpos estão ativos e usam mais energia do que quando assistimos TV sem pensar. O sono não é apenas um momento de descanso, é um período importante para a recuperação, crescimento e manutenção da saúde mental. Durante o sono profundo, nosso cérebro realiza tarefas essenciais, como consolidar memórias, armazenando e organizando as informações do dia. Enquanto isso, nossos corpos trabalham na recuperação das células, regulação dos hormônios e até fortalecimento do sistema imunológico.
Todos esses processos exigem energia, então, mesmo que nos sintamos completamente relaxados, nosso metabolismo continua ativo. Na verdade, estudos mostram que uma pessoa pode queimar cerca de 50 a 70 calorias por hora enquanto dorme, dependendo do peso e de outros fatores. Portanto, da próxima vez que você for dormir, lembre-se de que não está apenas descansando, você também está se reenergizando para o dia seguinte. Não é incrível? Você já se perguntou por que alguns animais mordem tão forte? Algumas criaturas no mundo animal têm uma força de mordida impressionante, capaz de quebrar um crocodilo ao meio se necessário. Por exemplo, o poderoso crocodilo do rio, conhecido por suas mandíbulas fortes, tem uma força de mordida de mais de 3.700 libras por polegada quadrada. No entanto, outros predadores, como o tubarão branco, podem rivalizar ou até superar essa força. Essa impressionante capacidade não é apenas para exibição. Ela ajuda esses animais a caçar suas presas, defender seu território e até quebrar cascas duras. A anatomia de suas mandíbulas, equipadas com músculos poderosos e dentes afiados, desempenha um papel crucial em sua habilidade de dar mordidas tão devastadoras. Ao estudar essas adaptações incríveis, encontramos respostas para perguntas sobre sobrevivência e evolução na natureza. Qual animal, na sua opinião, tem a mordida mais forte? Prepare-se para se surpreender com a rã de vidro. Esse incrível ser que vive no Equador é diferente de qualquer outro anfíbio. A principal característica da rã de vidro é sua pele transparente na barriga, que permite ver os órgãos internos, como o coração e o intestino, como se fosse um raio-x vivo. Essa adaptação única não só encanta os espectadores, mas também desempenha um papel importante na natureza. Graças à sua transparência parcial, elas se camuflam melhor no ambiente, ajudando a evitar predadores. Imagine como seria incrível ver a anatomia da rã enquanto ela salta. Sua pele verde brilhante contrasta com as partes transparentes, criando um espetáculo lindo nas exuberantes florestas tropicais do Equador. As rãs de vidro geralmente são pequenas. A maioria das espécies mede apenas alguns centímetros de comprimento. Sua aparência encantadora e habilidades surpreendentes fazem delas queridinhas entre pesquisadores e amantes da natureza. Você consegue imaginar encontrar uma dessas criaturas incríveis na natureza? Vamos desvendar a verdade sobre o Hell Wish na Suíça. Este termo intrigante significa mais do que apenas uma palavra. Ele representa uma identidade secreta que é importante para quem conhece bem a cultura suíça. O Hell Wish aparece em placas e moedas, mas seu significado muitas vezes escapa aos forasteiros. Para os locais, é um símbolo de uma conexão única com seu patrimônio e identidade, algo que muitos novatos podem não perceber. Este termo reflete a rica diversidade linguística da Suíça, onde coexistem 4 idiomas oficiais, criando diferentes identidades regionais. Cada região tem suas tradições e costumes, que podem parecer um mundo oculto para quem não está familiarizado. Portanto, quando você vê o Hell Wish em uma moeda ou placa, encare isso como um aperto de mão secreto entre os informados. Um lembrete da cultura diversificada do país e do orgulho dos suíços por sua língua e história. Quantos significados secretos você conseguirá descobrir durante suas viagens? A estringa do coração, ou serapegia, conquista o coração dos amantes de plantas em todo lugar. Essa planta de interior encantadora é originária da África do Sul e é famosa por suas lindas folhas em forma de coração que pendem elegantemente em longas e finas cadeias. Cuidar dela é muito fácil, o que a torna uma favorita tanto para iniciantes quanto para jardineiros experientes. Ela cresce bem em luz indireta, então você não precisa se preocupar em encontrar um lugar ensolarado. Ela adora um espaço bem iluminado, mas sem luz solar direta. O melhor é que não precisa de regas frequentes. Basta esperar até que o solo esteja seco antes de regá-la. À medida que cresce, suas folhas pendentes podem criar uma linda decoração visual, perfeita para adicionar um toque de verde a qualquer ambiente. Quem não gostaria de ter uma planta tão fofa e de fácil cuidado em casa? Vamos revelar a verdade sobre a poluição plástica. Em 2021, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, tomou uma atitude corajosa para proteger o meio ambiente ao proibir produtos plásticos descartáveis, como sacolas e talheres. Essa medida faz parte de uma luta maior contra o crescente problema da poluição plástica, que representa uma séria ameaça aos oceanos e à vida marinha. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico vão parar na água, prejudicando peixes, tartarugas e até aves que confundem o plástico com comida.
Ao proibir esses itens descartáveis, o Canadá busca reduzir o desperdício plástico e incentivar alternativas mais sustentáveis. Imagine um futuro onde nossas praias estão mais limpas, os animais marinhos estão seguros e as comunidades prosperam sem o peso dos resíduos plásticos. Essa iniciativa é uma parte importante da proteção do nosso planeta e garante que as futuras gerações possam desfrutar de sua beleza. Outros países poderão seguir o exemplo do Canadá na luta contra esse problema global. Você não vai acreditar como era difícil no início da internet. Nos primeiros dias da internet, conectar-se à rede era uma experiência interessante, mas também frustrante. As pessoas usavam telefones fixos para acessar a internet, e toda vez que alguém atendia, a conexão caía. Imagine que você está procurando informações e de repente é desconectado no meio de uma frase porque seu irmão decidiu fazer uma ligação. Essa limitação tornava a navegação um verdadeiro desafio e muitas vezes uma corrida contra o tempo, sempre preocupado com as interrupções do telefone. Além disso, essas conexões de modem eram muito lentas e carregar uma página simples podia levar minutos. Como resultado, os usuários planejavam cuidadosamente suas atividades online, tentando minimizar as interrupções. Essa situação única moldou os hábitos online de muitos, abrindo caminho para o acesso à internet rápido e constante que temos hoje. Você não vai acreditar no que está ligado ao código postal do Papai Noel. Os Correios do Canadá oficialmente atribuíram o código postal HOHOHO ao Polo Norte, permitindo que crianças e adultos enviem cartas diretamente ao Papai Noel. Todo ano, mais de 1 milhão de cartas endereçadas ao Noel são enviadas para este lugar mágico. A verdadeira magia está no fato de que os ajudantes do Papai Noel, funcionários dos Correios, respondem a cada carta no idioma em que foi escrita. Essa tradição não só traz alegria, mas também toca o coração de quem escreve, na esperança de receber uma resposta. A iniciativa começou como uma maneira divertida de envolver as crianças no clima festivo. Famílias dedicam tempo para escrever mensagens criativas e, em resposta, as cartas do Papai Noel, cheias de calorosas saudações e magia natalina, ajudam a manter a maravilha do Natal. Você já enviou uma carta para o Papai Noel? Você já se perguntou por que os videogames são considerados arte? Em 2012, o Instituto Smithsonian deu um passo importante ao reconhecer oficialmente os videogames como uma forma de arte. Esse reconhecimento veio acompanhado de uma exposição empolgante que mostrou a evolução dos videogames, destacando seu desenvolvimento não apenas como entretenimento, mas também como meio de narrativa e criatividade. A exposição apresentou jogos icônicos como Pac-Man e Myst, além de efeitos visuais impressionantes e exposições interativas. Os visitantes puderam entender como os jogos unem tecnologia, design e arte, criando experiências imersivas. Essa mudança de percepção inspirou mais artistas e desenvolvedores a verem seu trabalho de uma perspectiva artística, resultando em designs de jogos inovadores e narrativas únicas. À medida que a indústria de jogos continua a crescer, muitos se perguntam quais novas expressões artísticas surgirão a seguir. É um momento empolgante tanto para os gamers quanto para os artistas. Um fato interessante sobre smartphones e nosso mundo. Atualmente existem mais de 8 bilhões de smartphones em uso no mundo, o que significa que há mais smartphones do que pessoas no planeta. Esse número impressionante mostra o quão essenciais se tornaram esses dispositivos em nosso dia a dia. Os smartphones são fundamentais para a comunicação, permitindo que nos conectemos instantaneamente com amigos e familiares, mesmo à distância. Eles também são nossa principal fonte de entretenimento, oferecendo acesso a música, jogos e filmes em qualquer lugar. Para muitos, os smartphones são ferramentas indispensáveis para o trabalho, ajudando a gerenciar e-mails, participar de reuniões virtuais e colaborar em projetos em tempo real. Além disso, esses dispositivos transformaram a gestão da saúde, com vários aplicativos que ajudam os usuários a monitorar a atividade física, controlar a dieta e até consultar médicos à distância. Dada a sua profunda influência na sociedade moderna, é interessante refletir sobre como os smartphones mudaram nossas interações e nosso estilo de vida. Você consegue imaginar a vida sem eles? Explore o emocionante mundo de Godzilla na ilha Awaji. Este parque temático único é dedicado ao lendário monstro do Japão, permitindo que os fãs encontrem essa figura icônica do cinema. No parque há uma enorme escultura de Godzilla com mais de 120 metros de comprimento, que impressiona os visitantes.
Uma das atrações mais emocionantes é a tirolesa, que faz os convidados se sentirem como se estivessem sendo puxados para a enorme boca de Godzilla. Imagine voar pelo ar, com o coração acelerado, enquanto desce rapidamente, como um personagem do seu filme favorito. O parque não se limita apenas à escultura majestosa. Ele oferece exposições e atrações que mergulham na história de Godzilla e seu impacto na indústria cinematográfica. De shows emocionantes a explorar os efeitos especiais usados nos filmes, há algo para todos. Se você é um fã dedicado de filmes de monstros ou apenas procura uma diversão interessante, este parque promete um dia inesquecível, cheio de aventuras e nostalgia. O que você está esperando? Junte seus amigos e vá para a Ilha Awadi encontrar o Rei dos Monstros. Um fato interessante sobre o cubo mágico. Este famoso quebra-cabeça 3x3 não é apenas um brinquedo, é um desafio único que intriga as pessoas há várias décadas. Com sua estrutura complexa, composta por um núcleo fixo, 6 peças centrais, 8 cantos e 12 arestas, ele pode gerar impressionantes 43 quintilhões de combinações possíveis. Para ter uma ideia desse número, imagine que você tenta uma nova combinação a cada segundo. Você precisaria de incríveis 1,4 trilhões de anos para explorar todas as possibilidades, muito mais do que a idade do nosso universo. Essa complexidade faz do cubo mágico um favorito entre os amantes de quebra-cabeças e competidores. Muitos algoritmos e estratégias complexas foram desenvolvidos para resolver esse colorido enigma. Algumas pessoas conseguem resolvê-lo em menos de 6 segundos, demonstrando uma incrível coordenação motora e agilidade mental. Portanto, não importa se você está começando ou tentando melhorar seu tempo, o cubo mágico é uma jornada fascinante no mundo da resolução de problemas e do pensamento espacial. Você não vai acreditar no que há de especial no McDonald's em Sedona. Este fast food único se destaca por ter arcos turquesa em vez dos tradicionais dourados. Sedona, localizada no Arizona, é famosa por suas impressionantes rochas vermelhas e paisagens deslumbrantes. Para integrar o restaurante à beleza ao redor, os designers escolheram uma cor vibrante de turquesa. Essa escolha inusitada não só realça a beleza natural de Sedona, mas também dá ao McDonald's um charme especial que atrai tanto os moradores quanto os turistas. Os visitantes costumam parar não apenas para um lanche rápido, mas também para fotografar esse elemento incomum que destaca o restaurante. Imagine como é agradável saborear um hambúrguer em um lugar que parece parte da natureza. Essa combinação deliciosa de fast food moderno e a natureza impressionante de Sedona faz com que seja um destino imperdível para quem viaja pela região. Quem diria que um fast food poderia ser tão memorável? Por que alguns animais andam nas pontas dos pés? Essa pergunta interessante nos leva ao mundo do movimento. Os animais são classificados de acordo com a forma como se deslocam, e existem duas categorias principais: digitígrados e plantígrados. Digitígrados, como cães e aves, andam nas pontas dos pés, o que lhes dá vantagem em velocidade e agilidade. Essa técnica de andar nas pontas permite que se movam rapidamente e silenciosamente, ajudando a capturar presas ou evitar predadores. Em contraste, os plantígrados, como humanos e ursos, andam com a planta dos pés. Esse estilo de caminhada oferece melhor estabilidade e suporte, o que é importante para ficar em pé e realizar tarefas. Pense nisso. Quando você anda descalço, seus calcanhares tocam o chão, ajudando a manter o equilíbrio e suportar o peso. Cada método se desenvolveu de acordo com o estilo de vida e o habitat do animal. Então, da próxima vez que você ver um cachorro correndo ou um pássaro pulando, reflita sobre como seu estilo único de andar os ajuda a sobreviver em seu ambiente. Você sabia que Bruxelas é o coração da Europa? Essa cidade, localizada na Bélgica, é muito importante como centro das principais instituições da União Europeia. A Comissão Europeia, que propõe novas leis e supervisiona a implementação das políticas da UE, está aqui. Perto dali está o Parlamento Europeu, onde representantes de todos os países membros se reúnem para discutir e tomar decisões importantes que afetam a vida de milhões de pessoas. Também fica aqui o Conselho da União Europeia, que desempenha um papel crucial na formulação de políticas que definem o futuro da Europa. Além disso, Bruxelas é a sede da OTAN, uma aliança que fortalece a segurança e a cooperação entre os países do Atlântico. Essa combinação única de poder político e cooperação internacional torna Bruxelas não apenas uma cidade interessante para explorar, mas também um importante ator nos assuntos globais.
As ruas estão cheias de história e significado, enquanto líderes se reúnem para discutir os desafios e oportunidades que a Europa e o mundo enfrentam. Não é emocionante como uma única cidade pode ter tanto impacto? Você sabia que o caixa eletrônico mais remoto do mundo, operado pelo Wells Fargo, está na Antártica? Esse caixa eletrônico único atende cerca de 1.200 moradores da estação americana McMurdo, um importante centro de pesquisa na costa do continente gelado. Apesar do clima frio, esse caixa eletrônico é um recurso essencial para os pesquisadores e funcionários que vivem e trabalham em um lugar tão isolado. Quando a temperatura externa pode cair muito abaixo de zero, é difícil conseguir dinheiro, mas o caixa eletrônico oferece uma solução prática. Ele permite que as pessoas gerenciem suas finanças sem precisar viajar longas distâncias. Imagine viver em um lugar onde o banco mais próximo está a milhares de milhas. Esse caixa eletrônico incomum mostra como a tecnologia pode superar distâncias, mesmo nas condições mais extremas. Não é incrível que alguém possa sacar dinheiro em um país de gelo e pinguins? E se eu disser que a língua de flamingo é uma iguaria? Na Roma antiga, essas aves rosa vibrante não eram apenas criaturas bonitas. Suas línguas eram servidas como pratos extravagantes para a elite rica. Os cozinheiros romanos as preparavam com cuidado, mostrando suas habilidades culinárias e a ostentação das mesas de seus clientes. Os ricos frequentemente buscavam produtos exóticos, e as línguas de flamingo se tornaram um símbolo de status e sofisticação. Enquanto isso, os pobres se contentavam com pratos muito mais simples, muitas vezes apenas mingau ou pão. Esse contraste acentuado destaca a divisão social na sociedade romana, onde a elite desfrutava de comidas luxuosas, enquanto as classes mais baixas lutavam por meios básicos de sobrevivência. Essas práticas culinárias não apenas agradavam o paladar dos ricos, mas também refletiam seu desejo de impressionar os outros com jantares únicos e luxuosos. Não é incrível como a comida pode contar muito sobre a cultura e a sociedade? O que está escondido no misterioso buraco da Terra? Essa ideia intrigante sugere que, no fundo do nosso planeta, existe um buraco enigmático, talvez conectado às suas raízes. Geólogos frequentemente discutem a estrutura em camadas da Terra: crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Mas e se houver algo mais sob a superfície? Algumas lendas descrevem um vasto mundo interior, cheio de mistérios, que pode conectar diferentes formações geológicas e até influenciar o campo magnético do planeta. Esse buraco conceitual pode simbolizar conexões mais profundas entre minerais, rochas derretidas e movimentos tectônicos. Embora atualmente não haja provas científicas da existência de um buraco real e transitável, a própria ideia desperta curiosidade. Explorar essa concepção pode nos fazer refletir sobre as forças incríveis que moldam a nossa Terra e como tudo está interconectado. Isso levanta questões sobre nossa compreensão dos processos internos do planeta e dos mistérios geológicos. Poderiam existir mundos ocultos nas profundezas da Terra, esperando para serem descobertos? Acredite ou não, mas no Brasil se fala português mais do que em qualquer outro lugar. Com uma população de mais de 211 milhões de pessoas, o Brasil possui a maior comunidade de língua portuguesa do mundo. Esse patrimônio linguístico único está ligado à história colonial do Brasil, quando Portugal se estabeleceu na região no século XVI. O português está profundamente entrelaçado com a cultura brasileira, evoluindo ao longo do tempo e absorvendo influências de línguas indígenas, dialetos africanos e até mesmo de imigrantes. Hoje, o português no Brasil é vibrante e diversificado, com sotaques regionais e gírias únicas que podem ser bem diferentes do português europeu. Essa identidade linguística molda a literatura, a música e as conversas do dia a dia no Brasil, tornando-se um elemento-chave da cultura do país. Na próxima vez que você ouvir bossa nova ou ler um romance brasileiro, lembre-se de que o português não é apenas uma língua, é uma expressão vibrante do diverso patrimônio do Brasil. Você sabia que as estrelas piscam por causa da nossa atmosfera? Esse efeito incrível acontece quando a luz das estrelas distantes passa pela atmosfera da Terra e encontra camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades. Ao atravessar essas camadas, a luz se refrata em direções diferentes. Os ventos atmosféricos misturam essas camadas, criando uma dança de luz que faz as estrelas parecerem piscantes. Em uma noite clara, o piscar pode ser bastante hipnotizante, dando ao céu uma qualidade viva.
No entanto, se você já percebeu que as estrelas piscam mais quando estão mais perto do horizonte do que quando estão diretamente acima de você, você está certo. Isso acontece porque a luz precisa passar por mais da nossa atmosfera em ângulos baixos, aumentando a chance de distorção. Na próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que o piscar é apenas um jogo de luz com o nosso ar. Você ficará surpreso com a origem da palavra caixa. Este termo comum tem uma história fascinante que remonta ao início do século XVI. Originalmente, caixa não se referia a pequenos compartimentos em móveis que se abrem e fecham. Em vez disso, designava a ação de retirar algo, especialmente dinheiro de um recipiente. Imagine uma época em que o dinheiro era guardado com segurança e a pessoa que o retirava do caixa era chamada de caixa. Somente no século XVII, o significado mudou para o substantivo que conhecemos hoje, descrevendo esses práticos compartimentos em nossas mesas e cômodas. Essa evolução da linguagem mostra como nossas palavras podem se transformar à medida que a sociedade muda. Então, da próxima vez que você abrir uma caixa, lembre-se de que está se conectando a uma história que antes se concentrava na ação de retirar algo, e não no móvel em si. É verdade que as praias da Normandia guardam segredos? Durante a Segunda Guerra Mundial, essas praias foram palco de algumas das batalhas mais intensas da história. Em junho de 1944, as forças aliadas desembarcaram nessas costas para iniciar a campanha de libertação da Europa do controle nazista. Esse evento marcante, conhecido como Dia D, resultou em grandes perdas de ambos os lados. Surpreendentemente, cerca de 4% da areia nessas praias é composta por restos humanos. Essa estatística sombria destaca as terríveis consequências da guerra e os sacrifícios feitos por inúmeros soldados. Hoje, essas praias servem como um lembrete angustiante da coragem e da luta enfrentadas pelas pessoas nesse momento decisivo da história. Visitantes vêm não apenas para apreciar as belas paisagens, mas também para homenagear os heróis que lutaram aqui. As histórias escondidas em cada grão de areia revelam realidades profundas e muitas vezes chocantes do conflito. Que memórias ainda estão guardadas nessas costas? O cérebro realmente consome tanta energia? O cérebro é um órgão incrível, representando apenas cerca de 2% do nosso peso, mas utilizando 20% da nossa energia total. Isso significa que, embora nosso cérebro pareça pequeno, ele trabalha arduamente para que possamos pensar, aprender e sentir. Quando você está focado em uma tarefa, como se preparando para um exame importante ou buscando soluções para um problema difícil, seu cérebro está operando no limite, consumindo energia como um motor de alta performance. Esse uso intenso de energia pode causar fadiga mental, por isso você pode se sentir cansado após um longo dia de concentração. Para manter esse órgão poderoso, é importante ter uma alimentação equilibrada e obter nutrientes suficientes, especialmente aqueles que ajudam o funcionamento do cérebro, como os ácidos graxos ômega 3. Então, da próxima vez que você sentir cansaço após um trabalho intenso, lembre-se de que seu cérebro está fazendo um grande esforço. Prepare-se para conhecer Eduardo Xi, um pet virtual diferente. Em 2023, no México, foi lançado um gadget incrível inspirado no Tamagotchi, que trouxe uma nova visão sobre o cuidado com pets. Este brinquedo interativo convida os usuários a cuidar de um pet digital que adora KFC, misturando nostalgia com estratégias de marketing inovadoras. Os fãs do Tamagotchi original sentirão uma conexão ao interagir com essa criação moderna. Os jogadores precisam alimentar, brincar e até cuidar do apetite peculiar do Eduardo, adicionando um elemento divertido que reflete o cuidado real. Essa combinação de velho e novo atrai não só quem cresceu nos anos 90, mas também a nova geração que quer experimentar o encanto dos pets virtuais. Eduardo Xi não é apenas um brinquedo, é um assunto de conversa e uma atividade envolvente que incentiva os usuários a se conectarem com seu amigo pixelado. Com o gadget seguindo a tendência das tecnologias interativas, muitos se perguntam: será que Eduardo Xi pode mudar nossa visão sobre a sociedade virtual? O FeLD1 é uma proteína encontrada na saliva e no pelo dos gatos, e é uma das principais causas da alergia a esses animais. Quando os gatos se limpam, eles espalham a saliva, que contém essa proteína, pelo seu pelo. Quando o pelo se solta ou fica no ar, essas pequenas partículas se espalham pela casa. Quando uma pessoa alérgica inala essas partículas, seu sistema imunológico confunde o FeLD1 com uma ameaça, resultando em sintomas como espirros,
coceira nos olhos e até erupções cutâneas. Essa reação pode tornar a convivência com gatos um verdadeiro desafio, especialmente para aqueles com alergias mais fortes. Compreender o FeL-D1 nos ajuda a entender melhor as alergias e a considerar opções para os amantes de animais que podem ser sensíveis a essa proteína. Existem até raças de gatos hipoalergênicas que produzem menos dessa proteína problemática. Você sabia que em Wimbledon são usados 42 mil bolas de tênis a cada ano? Esse número impressionante destaca a importância do equipamento adequado em um dos torneios de tênis mais prestigiados do mundo. Durante o campeonato, que conta com mais de 650 partidas, os jogadores recebem novas bolas a cada 7 a 9 jogos. Essa prática ajuda as bolas a manterem o kick e a sensação, permitindo que os atletas mostrem seu melhor desempenho. Você consegue imaginar a pressão sobre os jogadores sabendo que estão jogando com equipamentos de primeira linha? Cada bola é projetada para atender a padrões rigorosos e feita de um feltro de alta qualidade, capaz de suportar as quadras de grama de Wimbledon. A cada partida, a tensão aumenta, mas a necessidade de usar bolas novas contribui para a qualidade geral do jogo, proporcionando experiências inesquecíveis, tanto para os jogadores quanto para os espectadores. Seja você um tenista iniciante ou apenas um espectador, a enorme quantidade de bolas utilizadas lembra as tradições e o alto nível associado a este grande evento. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, pense em quantas bolas estão voando pela quadra.